Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A convite de uma amiga do serviço, eu fui a um churrasco na casa de uma amiga dela que estava de aniversário, naquele sábado. Devia ter umas 40, 45 pessoas. E naturalmente que além da minha amiga, eu não conhecia mais ninguém, né? Na verdade, nem ela conhecia todo mundo. Só algumas pessoas. E para essas pessoas, ela foi me apresentando. E estava tudo tão divertido. Pessoa bem bacana. Eu devo ter ficado ali umas 3 horas. Até que a Carla me chamou para a gente ir embora. Ela, inclusive, chamou um carro de aplicativo, porque a gente morava bem próximas uma da outra. Aliás, foi ela que me arranjou aquele emprego. Como eu morava um pouco antes, o motorista acabou me deixando primeiro. Só que somente depois que eu cheguei, que fui tomar o meu banho, trocar de roupa, é que eu me dei conta que meu celular não estava na minha bolsa. Ou seja, eu devia tê-lo perdido ou esquecido em algum lugar. Pensei que pudesse ter deixado o carro de aplicativo que trouxe a gente. Mas aí eu lembrei que não tinha nem mexido no telefone durante o trajeto. A gente veio, eu e a Carla, conversando sobre churrasco, pessoal, de modo que só podia ter esquecido o bendito aparelho lá na casa da amiga dela. Eu tinha mexido no celular várias vezes no churrasco. Isso eu me lembro, porque tinha recebido várias mensagens, mas não lembrava com exatidão de tê-lo deixado em algum lugar em especial. A única coisa que eu sabia é que não estava ali na minha bolsa. Olha, entrei em desespero. A gente entra, né? Hoje em dia a vida da gente tá toda ali no celular. Agenda, aplicativo de banco, foto, vídeo, contatos, tudo, enfim. Fiquei bem chateado, mas fula da vida mesmo. Pois eu sempre tive um cuidado tão grande com esse aparelho. Não dava para entender, sabe? Como que eu tinha perdido ou extraviado? Ou será que dei um momento de bobeira e alguém... Até isso podia ser, né? Agora, se tivesse acontecido uma coisa assim, seria muita sacanagem da pessoa fazer uma coisa dessa. Enfim, no dia seguinte, eu fui até a casa da Carla e pedi que ela ligasse para Flávia, amiga dela que estava de aniversário, para ver se o meu celular estava lá. Se alguém, de repente, o tinha encontrado. E pedi para ela guardar, né, para ver se o dono aparecia. Ela ficou de ver e depois retornar. Somente no dia seguinte, ela ligou para a amiga, só que adivinha, não tinha nem sombra do meu telefone. Falou que ela tinha revirado a casa toda, cada espaço do churrasco, e não tinha encontrado nada. Com certeza, alguém devia ter levado embora, né? Infelizmente, sem o que eu ia pensar. Olha, eu fiquei super triste e preocupada também, porque a gente, como eu já falei, precisa de celular para tudo, né? Só que não adiantava ficar se lamentando. Eu até já comecei a procurar um outro na internet. Mas aí, é para ver como são as coisas, né? Na quinta-feira, 6 dias depois do churrasco, eis que a Flávia me ligou de novo. Na verdade, ela ligou para Carla primeiro, né? E a minha amiga me ligou para avisar que tinham achado o meu aparelho. Olha, eu só não soltei fogos de artifício porque não tinha em casa, porque não... Meu Deus, eu já estava até... Olha, por pouco eu já não tinha comprado outro. O meu celular tinha sido encontrado. Pois é, surpresas da vida, né? Um cara tinha achado o meu aparelho, seu nome era Ricardo. O celular só podia estar com ele aquele tempo todo, né? E ele queria me devolver. Só que queria fazer isso
pessoalmente. Pensei, ué, a troco de que isso? O cara nem me conhece, eu não... Na verdade, eu não conhecia nada de ninguém lá, a não ser a minha amiga naquele churrasco. Sabe, eu fiquei até meio chateada, meio aborrecida. Puxa vida, se a pessoa estava com o meu telefone, por que não entrou em contato antes com a Flávia? Esperou 6 dias para fazer isso? E depois, por que não perguntou se podia deixar lá, ou se alguém podia... Não. Queria entregar pessoalmente, a troco de quê? Enfim. Menos mal, como dizia minha avó. O importante é que eu não ia precisar comprar outro. E repito, eu já estava quase comprando, porque olha, hoje em dia viver sem celular não dá. A Flávia me passou o número do rapaz para que eu pudesse entrar em contato com ele e marcar da gente se encontrar. Eu queria até combinar um almoço, né? Mas ele preferiu me encontrar à noitinha, depois do serviço. Marcamos no centro, até para ficar mais fácil para os dois. Eu até chamei a Carla para ir comigo, mas ela falou que não podia, de modo que acabei indo sozinho. Aliás, depois que marcamos o lugar, eu perguntei para o Ricardo como que íamos nos reconhecer. Já que a gente não se conhecia, quer dizer, tanto eu quanto ele estivemos lá naquela festa, mas eu não sabia que cara que ele tinha. Podia até ter o visto e mapar, ligar o nome à pessoa, e ele também, mesma coisa, né? Com toda certeza, nem sabia como era o meu rosto, enfim. Mas ele respondeu naquela base: fica tranquila, que eu lembro muito bem de você lá naquele churrasco. Eu achei até graça e falei assim como quem não... Sabe o que ele fez? O cara me descreveu dos pés à cabeça. Não, e ainda acrescentou. Aliás, desculpa a minha pretensão, mas você era a menina mais bonita aquele dia. Olha, juro por Deus, fiquei, ao mesmo tempo, sem graça, meio constrangida, embora não estivéssemos frente a frente, e meio com medo. Fiquei. Pô, o cara passou uma semana para me entregar o celular. Sendo que era muito possível ele ter entregado para alguém já no dia seguinte. Fez questão que o encontro fosse pessoal. E além de tudo, vem com aquela... Não, o pior de tudo, que não foi só o meu rosto que ele descreveu. Ele descreveu a minha roupa, a cor do meu sapato. Repito, fiquei sem graça e com um pouco de medo. Até porque a gente nem tinha se encontrado ainda e ele já vinha com aquela conversinha pra cima de mim. Não, passando cantada, né? O que foi isso? Uma cantada. Mas enfim, no horário combinado, lá estava eu esperando por ele. Cheguei até 15 minutos antes. Demorou um pouco quando o vi se aproximando de mim. Eu já sabia que era ele. Por quê? Porque ele, quando me viu, já veio sorrindo. Levei até um susto quando vi aquele cara sorrindo para mim, vindo na minha direção. Oi, Maísa. Esperando há muito tempo? Também lembrei dele lá do churrasco. Assim que ficamos próximos. Ele com aquele sorriso estampado no rosto. Nos cumprimentamos e eu pensei que ele já fosse me devolver o celular assim de saída, mas não. Você aceita tomar alguma coisa comigo? Assim a gente conversa. Fica se conhecendo um pouco melhor. Olha, não vou mentir. Podia até ter dito, olha, puxa, seria legal, mas tô meio com pressa. Você vai ficar chateado se eu pegar... Mas é que eu simpatizei com ele. Sabe? Na verdade, simpatizar não é exatamente a palavra certa.
é um pouco além disso. Era um rapaz bonito, sabe, atraente. E, sabe, foi ele chegar perto de mim e o medo passou. Porque não parecia, mas nem de longe, uma pessoa perigosa. Pelo contrário. Aceitei. Principalmente porque ele falou assim, em tom de brincadeira, claro, que só devolveria o aparelho se eu aceitasse o seu convite. Fomos a um lugarzinho e só então me passou o celular. Disse que eu tinha encontrado caído no chão, debaixo de um banco, e que ficou com ele para devolver ao dono. Até pediu desculpas de ter demorado, por não ter conversado com a Flávia antes, dito que já estava com o aparelho. Ele tinha carregado a bateria, de modo que já pude até conferir se tinha alguma mensagem importante. Olha, quer saber? No começo fiquei até com um pouco de receio. A gente nunca sabe, né? Mas depois, gostei do jeito dele, gostei mesmo. Ele me olhava assim de um modo tão franco e tão... aquele sorriso sempre. Ou eu estava muito enganada, ou ele estava desenvolvendo algum tipo de interesse em mim. A gente conversou sobre tanta coisa, até que ele quis saber se eu tinha alguém. Falei que não. Ele falou que também estava sozinho. Só que, olha, sinceramente, nessa altura da minha vida, eu nem pergunto para um rapaz quando há um encontro ou uma possibilidade de encontro, se ele tem alguém. Não pergunto. Primeiro porque, convenhamos, né? Se alguém se interessa por você e se aproxima, e é uma pessoa séria, ele vai dizer, ele vai te antecipar, assim, antes de qualquer coisa, ou então depois de alguma conversa, que é casado, que tem namorada. Se não disser, pode contar. Tem mulher, tem namorada. Não tenha dúvida. Sabe, essa coisa de perguntar é uma coisa que perdeu sentido. Porque não quero falar das pessoas assim, desse lado da humanidade, né, os homens. Mas o homem mente pra caramba. Principalmente nesse setor, entendeu? Há mulheres que também mentem, é verdade. Mas são um número muito menor que os homens. Homem difícil, o cara se aproximar de você, sendo casado, e não dizer que é solteiro. Mas olha, difícil. Porque se o cara está interessado e disser que é casado, 1 em 1000 mulheres vai aceitar alguma coisa com ele. As outras vão fugir de fininho. Então, praticamente sempre ele fala que é solteiro. Ou que é separado, ou que, quando não diz o pior, né? Que mora junto da pessoa, mas que o casamento está acabado, que aquilo não dura muito tempo. Então eu nem pergunto, fico só esperando a hora. Olha, de qualquer maneira, a atração de parte a parte, para qualquer pessoa que nos olhasse, era evidente. Tanto que a gente já foi trocando o nosso beijo de inauguração, digamos assim. Foi ele que tomou a iniciativa e eu me deixei levar. Olha, eu não imaginava que isso ia acontecer quando combinamos aquele encontro. Até porque o encontro não era encontro de homem e mulher para relacionamento, para namoro ou para ficada. Era para devolver o meu celular. De modo que nem passou pela minha cabeça. Na verdade, fui aquele encontro meio com medo e até meio brava com ele. Sabe? Tava com o meu celular fazia uma semana, praticamente. Só que tudo mudou quando a gente se viu pela primeira vez. A ideia era me encontrar com ele, pegar o celular e ir embora. Mas aquele convite para a gente tomar alguma coisa mudou tudo. Gostei dele e gostei principalmente daquele beijo. E do jeito carinhoso como ele conduziu tudo, sabe? Sem pressa, sem ser afoito, sem forçar nada.
Ele naturalmente, bom, isso nenhum homem faz diferente, né? Queria ir além. Perguntou se eu aceitava ir com ele para um outro lugar. E aí eu falei, melhor não. A gente praticamente nem se conhece, né? Acho que beijo já foi até mais do que suficiente. Ele mais uma vez não forçou a barra, só sorriu. Falou que estava tudo bem, que entendia perfeitamente. Depois, para se compensar, me deu mais um beijo. Quando eu falei que precisava ir para casa, ele fez questão de me levar. Assim teríamos um tempinho a mais, né? Pra gente ficar curtindo ali dentro do carro. Fiquei pensando nele depois que cheguei e fui pra cama. E não vou mentir, viu? Fiquei cheio de expectativas em relação a nós dois. Já que ele falou que ia me ligar pra gente fazer um outro programa, isso já no dia seguinte. No sábado, assim que encontrei a Carla, já coloquei a minha amiga a par do que tinha acontecido, né? E ela ficou toda interessada na minha história e muito surpresa também. Como eu tinha ficado com o número do Ricardo, mostrei o perfil, a foto do perfil para ela. E ela falou que também o conhecia. Quer dizer, já o tinha visto algumas vezes, mas nunca tinham conversado. Não sabia nem o seu nome. Enfim, ele realmente me ligou depois. Conversamos um pouco, depois a gente marcou de se ver de novo. Incrível, a segunda vez que a gente se vê. Mas eu já senti como se eu conhecesse há muito tempo. De tão bem que me senti do seu lado. Fomos ao parque, ficamos lá até quase noitinha. E mais uma vez, ele se apresentou para me levar para um outro lugar, ainda mais calmo, onde pudéssemos ficar a sós. Porém, apesar de estar me sentindo bem do seu lado, mais uma vez, e de também estar sentindo vontade, achei que devíamos esperar mais um pouco. Fiz uma onda, como se fala, né? Percebi que ele reagiu de um modo não exatamente igual quanto da outra vez. Não ficou forçando a barra? Claro que não. Mas ficou assim, mais quieto. Eu senti que ele não levou tão na boa quanto no dia anterior. A minha negativa. Olha, juro, quase fraquejei, porque quando vi que ele tinha ficado meio aborrecido, eu quase voltei atrás por causa disso. Tanto que se ele tivesse insistido um pouco, eu acho que teria cedido, mas como ele também ficou na dele, não falei mais nada, né? Até porque, enfim, no domingo, não aconteceu nada além de beijos e abraços. Na verdade, no domingo a gente nem se viu. Eu tinha um compromisso familiar, mas senti tanto a falta dele. Trocamos algumas mensagens, mas não é a mesma coisa que ver a pessoa, né? Senti falta dos beijos, do abraço, do jeito carinhoso, como ele me tratava. Somente na sexta-feira da semana seguinte que a gente se viu de novo. E dessa vez, acabou acontecendo entre nós tudo o que acontece entre um homem e uma mulher entre quatro paredes. E quer saber, pensando, principalmente naquelas 2 vezes que eu tinha me negado, até porque, puxa vida, a gente estava ali se conhecendo, né? Mas foi tão bom que eu quase me arrependi em pensamento, viu? É claro que eu estou brincando. A gente não dá negativa só porque não está afim. Às vezes a gente até está muito afim, como era meu caso nas outras 2 vezes, mas sabe, tem coisa que tem que ter um tempo. Olha, de qualquer maneira, apesar de tudo ser maravilhoso, ter sido maravilhoso, e foi mesmo, depois de saciado o desejo, aconteceu uma coisa desagradável, porque é uma coisa que você não espera. Depois, assim, de um momento tão íntimo, tão maravilhoso.
Sabe, depois daquela coisa do amor, geralmente, bom, eu não tenho muita experiência disso, né? Mas é o que me ocorre, e com as minhas amigas também, da gente conversar, ou de repente tomar um banho. Só que ele não. Ele agiu de uma maneira, pelo menos me pareceu, muito estranha. Sabe? Bom, tem uma diferença. Deixa eu fazer diferença, senão ninguém vai entender. Quando o homem e a mulher são casados, 10 anos de casados, 15 anos, até menos, 3 anos, 4, 5, que, sei lá, até perdeu aquilo muito do sentido. Isso eu sei que acontece. Já ouvi muita mulher casada falar disso, mas não era o caso. Não era o caso. Era o nosso primeiro momento íntimo. A gente estava se conhecendo, depois de 1 milhão de beijos e de abraços. Eu tinha adorado aquele momento. Ele também tinha adorado, porque esse tipo de coisa a gente percebe quando a pessoa fica feliz. Pois mesmo assim, acabou o ato, ele virou pro lado e dormiu. Olha, eu achei aquilo tão fora da casinha. E quando eu digo que ele dormiu, não é força de expressão, viu? Não é fechou os olhos para ficar... Não, ele dormiu. E eu sei porque menos de 5 minutos depois, até roncando ele estava. Olha, eu tentei de tudo para não levar aquilo tão a sério. Para aquilo não me abalar assim. Nunca tinha me acontecido antes, apesar de que, repito, eu também tinha bem pouca experiência, mas procurei levar na boa. Até porque, sei lá, devia ser o jeito dele, cada um tem um jeito, né? Não foi uma coisa que me deixou feliz, mas enfim. De qualquer maneira, também não repetimos a dose, porque dali a pouco, uns 25, 30, 35 minutos, ele despertou e já foi colocando a roupa e me chamando pra gente ir embora. Estranhei, mas não falei nada. Fiquei na minha. Como era apenas a nossa primeira vez, sei lá, se eu dissesse alguma coisa, não ia pegar bem, eu acho. Ele me deixou em casa e foi o trajeto todo em silêncio, pensativo. Isso já me preocupou mais. Nos despedimos e eu não sei explicar. Ele estava diferente. Nem se despedir de mim como antes, ele se despediu. Parecia que estava com pressa de ir embora para casa. Fiquei até apreensivo depois disso, me perguntando se ele não tinha gostado de fazer amor comigo. Se não foi aquilo que ele estava esperando, só podia, né? Ou de repente se arrependeu de alguma coisa, ou não gostou de algo em mim. No dia seguinte, no trabalho, tentei conversar com ele, mas ele respondeu as minhas mensagens assim, de um jeito tão formal. Na verdade, mais do que isso, frio. Parecia até que era outra pessoa que estava digitando no seu lugar. Porque desde quando começamos a nos encontrar, ele não falava comigo daquele jeito. Pelo menos não usava aquelas palavras. E o mais incrível foi que quando perguntei se a gente ia se ver depois, ele me deu uma desculpa, disse que tinha compromisso, que depois a gente conversava, só que não mandou nenhuma mensagem além disso. E no domingo foi a mesma coisa, exatamente igual, nenhum sinal. Mandei um monte de mensagem, ele respondeu do jeito assim mais desinteressado possível, mas não me chamou para sair, nem perguntou como eu estava. E eu também não ia ficar me oferecendo, né? O fato é que esse homem se modificou. Sabe aquela expressão, o médico e o monstro?
Ele mudou assim, mas da noite pro dia, depois que a gente foi pra cama. Não sei. Deve ter acontecido alguma coisa que ele não gostou e que deve ter feito perder o interesse. Sim, o que mais? O cara tá bem, dali 20 minutos, ou 30, ou 40, tá completamente diferente. O que mais que eu posso pensar? Foi muita coincidência de ter mudado daquele jeito depois que saímos daquele motel. E no fim, acredite quem quiser. Eu, por exemplo, mesmo tendo acontecido comigo, não acredito ainda. Mas tudo acabou entre nós dois. As mensagens foram diminuindo. Ele, inclusive, demorava anos para responder. Não mandava nada por livre e espontânea vontade. Era sempre eu que ia atrás. E como parei de procurá-lo, até porque chega uma hora que você se flagra, né? Ele também não mandou mais nada. E desse modo, aconteceu a única coisa que poderia acontecer. A gente se afastou de uma vez por todas. Senti muito sua falta. Já estava gostando dele, mas não fui atrás. Tive medo, né, de ele me achar uma oferecida. Até a Carla ficou pensativa, se perguntando o que podia ter rolado ali para ele começar a agir daquele modo comigo, e sem falar nada, conversou com aquela sua amiga, que também era amiga dele, do Ricardo, e depois veio me contar. Então, eu conversei com a Flávia ontem sobre você e o Ricardo, né? Ela conhece ele faz tempo. Do fato de ele ter se afastado, de te tratado de um jeito diferente, e ela conversou com ele. Sério? Mas, cara, não precisava. Agora ele vai ficar pensando que eu tô aqui chorando por ele. Para com isso, né, Maísa? Tá querendo mentir pra quem? Eu tô vendo que você tá de muito mal com tudo que aconteceu. Por isso tomei a liberdade. Eu te conheço, eu tua amiga. E fui lá só conversar com ela. Pra ver se ela descobriu alguma coisa. Sei. Ele falou alguma coisa pra ela? Que explicação ele deu? Não me diga que é casado. Ou tem namorado, tem outra pessoa na vida dele. Ó, parece... Ela não tem certeza absoluta, mas parece que ele é solteiro. Ela não entrou muito em detalhes, sabe? Mas tem a ver com aquilo mesmo que você me falou. De quando vocês foram pra cama. Meu Deus do céu. O que você vai me dizer agora? O que foi? O que ele disse? Foi alguma coisa que eu fiz que ele não gostou? Foi o meu corpo? Minha amiga deu de ombros, como se não soubesse. Mas depois arrematou, me deixando completamente desnorteada. Vai ver que ele... Não sei, isso acontece. Se desencantou com alguma coisa em você. Bom, a partir daí já não sei o que te falar. Aí fiquei tentando imaginar o que podia ser. E mesmo correndo o risco de parecer ridícula, mandei uma mensagem para ele. Perguntei claramente, com todas as letras, por que é que ele tinha se afastado de mim. O que tinha acontecido naquele motel para ele entrar de um jeito e sair de outro. Mas claro que isso é impossível. Ele respondeu que não tinha nada a ver, que as coisas estavam corridas para ele, sabe? Aquela desculpinha. Por isso não tinha me procurado, mas é claro, né, que aquilo não me convenceu. E insisti um monte, mas ele fugiu pela tangente. Inclusive, quando tentei marcar outro encontro entre nós, ele falou que ia ver quando teria um tempinho livre e me avisaria. Mas aquilo foi a mesma coisa que dizer que não queria, né? Não estava mais afim. A pessoa falar que ia ver se tinha um tempinho livre é a mesma coisa que falar cai fora.
Não quero saber de você. Imagine como ficou a minha cabeça. Cheguei a me perguntar se era alguma coisa física em mim. Porque tem homem que não gosta de ver qualquer coisinha, uma estria no corpo da mulher, ou o abdômen, assim, mais... uma celulite, sei lá. Uma gordurinha a mais. Será que tem homem que só por uma coisa assim já perde completamente o interesse? Eu tenho consciência de que não sou perfeito, uma miss. Até porque tem espelho em casa. Mas também não tem nenhum defeito assim para chamar atenção, para fazer uma pessoa que parecia encantada se desencantar de uma hora para outra. Ou será que ele já tinha intenção de se afastar depois de conseguir o que queria, que era me levar para a cama? Quer saber? Duvido que seja isso. E sabe por que eu sei? Porque, sabe, foi uma coisa tão rápida. E depois ele dormiu, nem tentou de novo, nem... Sabe, se fosse só um viciado sexual que quer levar pra cama, cara, ele tinha aproveitado muito bem aquela horinha que a gente passou naquele motel. Não é isso. É outra coisa. E só pode ser alguma coisa em mim. O que eu vou pensar? Só que ele não fala. Eu não posso obrigar o cara a falar. Olha, pode parecer bobagem, mas essa coisa mexeu assim com o meu emocional, como se diz. E também tem o fato de ele ter me conquistado, por conta do modo como tudo aconteceu. Isso também mexeu comigo. Por isso o baque foi tão grande. O que houve entre nós foi tão breve, mas foi intenso. Isso eu afirmo. Pelo menos antes da gente ir naquele motel. Por incrível que pareça, apesar do modo deprimente como tudo terminou, tem dias que eu me pego pensando nesse homem e sinto aquele aperto no peito e a vontade de chorar. Devia esquecê-lo, mas sinto saudade, sinto falta do seu beijo, do seu cheiro, do jeito que eu me olhava quando me fazia um carinho. Sabe que é a pessoa ficar nessa situação assim? É uma coisa cruel para fazer com um ser humano. Ele não devia ter feito isso comigo. Já que viu que eu me interessei em saber o motivo de que fui atrás dele, devia perceber que isso me preocupou. E devia dizer, olha, já que você está perguntando, é isso. Não gostei disso, não gosto de mulher que faz isso, não gosto de mulher que é assim, ou que tem não sei o quê, bababá, sabe? Pelo menos isso. Para tirar a neura da minha cabeça. Ou quem sabe para aumentar mais ainda, sei lá. Mas não, ele não disse nada. Por isso eu digo que não devia ter me deixado levar assim, tão fácil. A verdade é que me encantei pelo jeito dele, sabe? E enquanto a gente não fez sexo, estava tudo às mil maravilhas. Não imaginei que tudo terminaria tão cedo, que eu ficaria marcada, que eu me sentiria perdida, meio sem rumo, sem saber o que fazer para superar. Ricardo, por que você agiu assim? Tinha que ser assim? Por quê? Por que tive de me perder no meio do caminho? Por que você teve de fazer tudo certinho para tocar meu coração, minhas emoções? Se depois de ter provado teu doce mel, só restou esse gosto acre, esse fel que amargou a minha vida.